A número 1 no seu rádio. Pulso Empreendedor está começando 8h28 com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo certinho? Tudo ótimo contigo. Mas olha, 100% por aqui. Feliz ano novo aí pra você, cara. Sejam bem-vindos a 2023. Ao vivo agora, né? É, exatamente. Primeiro programa de 2023, ao vivo. O Malek tá no clima das férias agora, eu ainda tô... de novo, né? Não, eu dormi muito esse fim de semana, daí o cara ainda tá meio letárgico. Assim. Fala, galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, entrevistas, conversas, notícias, dicas e muito mais sobre o dia a dia, os desafios e a realidade de quem empreende. Esse é o Pulso Empreendedor, todas as segundas, 8h30 da manhã, aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Aproveita, segue a gente em podcast, Instagram, e além de você nos acompanhar aqui no rádio, podcast, redes sociais, você também pode assistir o programa no YouTube. Essa é uma novidade legal, né, Vini? Bacana, agora você vai conseguir assistir a gente, só que gravado, né? O ao vivo ainda na rádio aqui, tanto sintonizando na rádio FM aqui em Lages, como também no rc7.com.br, é isso, né, Luan? Isso mesmo. Você consegue escutar ao vivo a gente, tanto em primeira mão, vai continuar no rádio. Mas depois no digital você vai conseguir escutar a gente e ver tanto no YouTube quanto no Spotify também, que tem essa possibilidade de vídeo. Até, né? Na verdade, a gente já estava no YouTube, né? Só que nós não tínhamos a imagem, né? Exato. Era o áudio dos programas e agora você vai poder ver esses caras. Será que aí vai diminuir? Agora eu tô pensando, acho que vai diminuir as views lá, porque agora tem imagem, né? Era melhor sem. A voz já não era muito boa, pensa, agora assim, vocês levantaram às 6 da manhã, foram fazer cabelo, maquiagem, verdade, look, cara. então tá tudo produzido. Agora também não posso mais vir sem tomar banho, coisa que eu fazia com bastante frequência. A gente até agradece. É isso aí, eu sou Malek Davos. Eu sou o Vinícius Chaves e no programa de hoje a gente vai trazer alguns destaques aí e um programa recheado de conteúdo. Os nossos destaques: a Apple reduz o salário do CEO em 40%. Falando em CEO também, a Disney convoca seus funcionários para retornar aí ao presencial nos escritórios. Além dos destaques, temos as nossas dicas dos parceiros do Pulso e o tema do nosso bate-papo hoje com o nosso convidado, que já é de casa aí, né, Malek? É isso aí, a gente inicia 2023 com muita especulação e a gente vê notícias nos canais, TV, internet, grupos de pessoas falando sobre diversos, vamos dizer assim, desafios para 2023, mas muita coisa é em verdade, muita coisa é especulação, né? E aí acaba provocando uma série de emoções, sentimentos, e alguns empreendedores tomam decisões baseado nesses sentimentos, em ideias falsas. Claro, a gente sabe, tem muita coisa real acontecendo. Com certeza. Né? Tem muita coisa que é fato, né? Que é evidência, mas a gente precisa tomar as decisões pensando em números, pensando na realidade, nos fatos mesmo, nos fatos que a gente consegue comprovar. E para isso a gente chama então para o primeiro pulso deste ano para a gente falar aí sobre algumas ideias inteligentes, né, para planejar o seu negócio, as suas ideias, o Tite Mazui. Ele é cofundador da startup Hub2Us, é também conselheiro fiscal no CGESC, o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, VP de núcleos na CIL, Associação Empresarial de Lages, conselheiro administrativo no Orion Parque Tecnológico aqui na nossa cidade também, e mentor nas áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Bem-vindo, Tite. Como é que você está aí? Muito obrigado, tô tudo bem aqui, mais uma vez, né? Obrigado por Já é o o quê, Tite? A 12ª vez já que você vem no... Já perdi a conta, mas agradeço o convite, sempre bom estar com os amigos falando sobre coisas boas. É sempre enriquecedor, né, o bate-papo com o Tite. Ele tem essa, vamos dizer assim, permeia, né, pelo esse mundo de inovação, de tecnologia, empresas, né, conhece a realidade das pessoas, então vai ser bacana a gente poder falar com os ouvintes e com os telespectadores. Não, e o legal é que o Tite faz o quê, Tite? 2 anos já, mais ou menos, você deu uma virada aí na tua carreira profissional, né? Onde você fundou junto com o Dudu a tua startup, a Hub2Us, e começou, digamos assim, aí mais para esse lado da inovação, né? No mundo dos negócios. Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, já que a gente vai falar sobre decisões importantes, sobre decisões inteligentes, né? O que você analisou no mundo dos negócios e na tua carreira profissional que te fez tomar essa decisão? Pô, não, preciso mudar aqui por algum motivo, né? O que te motivou e quais as análises que você fez para tomar essa decisão na tua carreira empreendedora? Perfeito. Até no outro episódio que eu estive aqui, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Quem tiver curioso, eu sei que pode ir lá buscar nas plataformas, tá disponível, né, lá. Que vocês deixaram arquivado lá, bem bacana. E, cara, primeiro de tudo, eu sempre falo a questão do autoconhecimento, né? Eu precisei olhar para aquilo que eu queria de verdade, para aquilo que eu estava buscando de verdade e analisar o meu entorno.
E para isso eu acabei tomando essa decisão em algum tempo, não foi do dia para noite, foram alguns meses pensando, foi conversando com a esposa também para entender como eram as coisas em casa, conversando com o sócio também nesse sentido e preparando todo o caminho. Mas confesso que é uma decisão difícil, porém uma decisão que eu não consigo terceirizar. É algo que tem que sair de mim. Então por isso que eu falo do autoconhecimento, da gente saber o que a gente realmente quer e saber se a gente tem possibilidade, se a gente tem perna, qual o risco que a gente está atingindo, né? Fazendo a decisão que a gente está fazendo. Então, até porque se a gente se deixar, desculpa te interromper, Titi, mas até porque se a gente se deixar se levar pelas ideias dos outros ou pelo que a gente está só aquilo que estão falando por aí, talvez você não tivesse tomado essa decisão, porque às vezes eu não lembro na época, mas acho que era época de pandemia inclusive, né? Foi em 2020, mercado totalmente incerto, a economia em recessão, e daí você decide sair do teu negócio para montar na visão dos outros, né? Um negócio, startup, que é um negócio altamente incerto, com alto risco. O Titi é louco, né? Talvez falaram muito isso pra ti, né, Titi? Mas ainda mais legal, que a empresa tava indo bem. Porque exatamente, o setor de tecnologia cresceu bastante também. Que a empresa tá ruim, por exemplo, é uma coisa. Você compreensível, digamos assim. Você tem um motivo ali. Agora, você sair quando a empresa tá legal, quando você tá recebendo um bom prolabore, né? Tendo boas distribuições de lucro. Tá estável, né? Tá estável, tá ali numa situação que era o que eu me encontrava, numa situação realmente estagnada na minha visão. Sim. Então eu precisava fazer alguma coisa para me mexer, e para isso eu tive essa atitude, né? Ô Titi, mas vamos lá, você tá com um negócio novo aí, você tá investindo muito nisso, né? Essa startup aí demanda bastante tempo, você falou que não tirou férias ali antes de entrar no estúdio aqui, você falou que trabalhou direto aí, eu sei o quanto você é dedicado e disciplinado também, né, para atingir teus objetivos, mas vamos lá, o que você tá esperando de 2023, já que você tá fazendo uma aposta tão alta, vamos dizer assim, o que você está imaginando para este ano e, claro, para os próximos anos também, em termos de negócios, em termos de Brasil, de mundo? Perfeito, até pro pessoal entender, né? Às vezes fala em startup e pensa que é um negócio de outro mundo, fora da realidade, mas vamos simplificar as coisas, né? É um negócio novo, resumindo, é um negócio novo, como se qualquer um fosse abrir um negócio. A diferença é que a gente quer fazer algo inovador, algo que possa atender o maior número de pessoas possíveis, né? Ou seja, algo escalável. Por isso que eu não parei, porque a gente está lançando um produto novo, né? Essa semana, inclusive. Olha que legal. A gente está lançando um produto novo, então não tinha como parar naquele momento. O Dudu também tá lá internado, né? Fazendo as últimas. Não, o Dudu tá bem de saúde, pessoal. Tá no computador, tá internado lá. No computador. Então já sai a notícia, né? Dudu Bueira internado. Olha aí, os clickbaits aí. Mas, cara, as perspectivas são as melhores, apesar de realmente estar pairando um ar de preocupação, e a gente não pode negar sobre isso, porque tanto aqui no mercado interno do Brasil quanto lá fora tá todo mundo atento, porque a economia tá oscilando, e é normal, existem altos e baixos. Sempre oscilou, né? Sim, e o que é que a gente acredita muito é que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ser relevante pro público que a gente está atendendo, e é o que a gente está buscando fazer esse ano, ainda mais lançando esse produto novo. As perspectivas é que a gente precisa fazer a nossa parte de ser útil para o nosso cliente, né? E, é claro, não deixar de olhar para as coisas que estão acontecendo para a gente poder tomar as nossas decisões das melhores formas possíveis. Mas se a gente não fizer o nosso, se a gente ficar paralisado por causa dessas coisas que estão acontecendo aí, e não fazer só manter, muitas vezes o manter é regredir. Porque as coisas estão evoluindo, o mercado está mudando e tudo mais. Então a perspectiva para 2023 é a gente correr atrás do nosso, fazer da melhor forma possível, sem deixar de olhar as coisas paralelas que estão acontecendo para ver se vai atingir o nosso negócio. Mas assim, o que eu percebo muito assim aí, foi uma das coisas que motivou a gente de trazer o tema, né, da inteligência para tomada de decisão. O que eu percebo é que muitas pessoas preferem sempre olhar para o mercado, para as notícias e para tudo que está acontecendo no âmbito interno e externo do Brasil e trazer um pessimismo, assim, não, tá ruim, vai ser difícil. Como se blindar dessas emoções e desses sentimentos para, cara, daí é porque é fácil falar, né? Na teoria é bonito, não, seja otimista e olhe para oportunidade, faça das ameaças oportunidades. Mas como fazer isso de uma forma prática, talvez, assim, o que você recomenda, o que você faz como empreendedor para, cara, se tá acontecendo isso, o movimento que eu vou fazer vai ser esse. O que você analisa, assim? Eu tenho uma opinião bem pessoal com relação às coisas externas, com relação a opiniões externas, sejam noticiários ou redes sociais.
E é algo muito do Tite e faz alguns anos que eu tomei essa decisão. Vamos fazer um comparativo, né? Não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre uma vida saudável, mas vamos fazer um comparativo. Mas você sabe o que tem que fazer, talvez. Justamente. Vamos supor que a gente só come porcaria, assim, a gente só come coisas que não são saudáveis, a gente não faz exercício e tudo mais, ou seja, o meu caso aqui, né? O que vai acontecer? Eu não vou estar em forma, eu não vou ter o melhor condicionamento físico, eu não vou estar com a melhor saúde possível. Para mim é a mesma comparação com as notícias e com as redes sociais. Se você se alimenta de muitas coisas que não te agregam, que realmente te trazem muita preocupação, aquilo ali vai acabar te causando um medo, que já é normal a gente ter um medo por arriscar, por estar tomar alguma decisão, mas aquilo ali vai te gerar uma ansiedade que não agrega em nada. Você vai ficar olhando tudo aquilo ali e não vai te agregar. Então eu tenho um receio muito grande de ficar me alimentando dessas coisas, por isso eu prefiro ficar distante do tipo de informação que não me agregue. Perfeito. Mas aí você falou uma coisa muito legal, Tite, porque a gente te conhece e que aqui em Lages, pelo menos, né, no grupo empresarial que a gente está envolvido, a gente sabe que você é extremamente atuante como uma pessoa politizada. Não tem partido, né, não tem bandeira política, mas você é um cara politizado, tá participando das reuniões importantes da ACIL e dos movimentos aqui da cidade. E aí, tipo assim, para quem tá olhando de fora, parece um contraponto. Pô, o cara quer se isolar, né, de toda a discussão que está acontecendo, mas na prática você está sempre envolvido, sempre participando, dando as ideias, articulando, né, com as lideranças da cidade. Queria entender como que você faz isso, né? Para que você olha então para mesmo se blindando de coisas, de noticiários e de informações superficiais, de como você se alimenta, digamos assim, de conhecimento e de rede de contatos, para mesmo assim ser atuante e ter um papel fundamental aqui na nossa cidade também. Eu acho que tá aí a diferença da atitude tomada com inteligência. Ao invés de só ficar me alimentando com as coisas, eu prefiro participar das coisas. Perfeito. Eu prefiro me envolver com as notícias. Eu prefiro estar ali junto de outras pessoas que vão me agregar. É claro, tendo o meu filtro, né? Eu participo de vários ambientes onde tem vários tipos de pessoas. Sim. Então eu me alimento das coisas boas que aquelas pessoas têm e as coisas ruins eu tento deixar de lado ou tento colocar a minha parte crítica do negócio. A gente tem que ser um ser pensante. Perfeito. Muitas vezes, por isso que é bom a gente ficar às vezes quietinho, escutando uma boa parte, isso é estratégico, ficar escutando uma boa parte, analisando internamente para depois falar a coisa certa. Então, só consumir eu acho muito raso e muito perigoso. Agora, você se envolver com tudo isso, atuando de verdade, eu acho que é aí que tá a inteligência, porque é aí que traz a experiência do negócio. E tem uma variedade hoje de notícias e informações, e aí se for analisar no que você pode absorver, tem notícias sobre política, sobre economia, e as pessoas às vezes não são especialistas naquele assunto, elas vão ler a notícia justamente da forma que as pessoas que entregaram aquela notícia querem que ela leia, né? Querem que ela entenda. Então, também, qual é a utilidade disso em algum momento, né? Eu absorver uma notícia de tal modo que eu não sei nem avaliar notícias, por exemplo, sobre decisões legais hoje tomadas no Brasil, que eu não entendo. É melhor você conversar com o teu advogado, estar no grupo empresarial, como você falou, e entender o que de fato muda nas regras do jogo. Às vezes, a leitura que se faz num primeiro momento é totalmente diferente e podem haver mudanças positivas. Agora, tem um outro ponto, que inclusive é destaque aqui no Pulso hoje, que a gente vê as grandes empresas, as Big Techs, fazendo também um movimento de mercado. A gente vê os players, né, demitindo, cortando salários, fazendo movimentos, e muitas vezes as pessoas olham tudo isso, se assustam com isso, mas também não fazem nada lá no seu negócio, não compreendem o que é esse movimento, né? Você tem acompanhado também o que tem acontecido hoje com essas empresas que estão demitindo, com os movimentos também dos grandes bancos mundiais. O que você entende que está acontecendo em termos de economia para que a gente perceba esses movimentos? Deixa eu só passar o destaque. Passa o destaque, a gente que eu acho faz que o comentário complementa, em cima, fica legal. O destaque é o seguinte: o CEO da Apple, Tim Cook, ou Tim Cook, depois os americanos me corrijam, Tim Cook, beleza, então, teve um raro aí, né, entre aspas, corte salarial de cerca de 40%. Com isso, a remuneração total chegou a apenas, né, 49 milhões de dólares anuais. Em 2022, no último ano, o Cook faturou aí 99,4 milhões, quase 100 milhões aí de dólares. A redução foi uma recomendação própria dele mesmo, né, que colocou como parte do acordo um aumento no número de ações da companhia, ou seja, ele perde de um lado e ganha de outro. Vale lembrar que em 2022 a Apple perdeu
valor de mercado aí foram quase 30% de perda na sua avaliação. E de acordo com especialistas, a Apple não está em crise. Ela não tem problema lá, mas é um movimento que somente para acompanhar aí as adequações que estão acontecendo nesse mercado e aí as chamadas Big Techs. Eu acho que agora é legal entender, Tite. A gente viu o Facebook fazer isso, o Twitter, agora o Elon Musk lá chegou metendo louco no Twitter também, né? Por que o pessoal tá fazendo esses cortes, essas adequações aí? Cara, sendo curto e grosso e para todo mundo entender, a gente tá numa oscilação econômica. Quando o pessoal tá percebendo algum perigo, como é a questão da inflação aí no mundo afora, que não é algo normal, é algo normal aqui no Brasil, né? Pessoas já viveram isso muito aqui no Brasil, sabem como lidar com a inflação, mas lá fora não é algo normal para os Estados Unidos, para a Europa, então eles precisam lidar com isso. E quando o mercado tá embaixo, o que se faz? Você faz caixa para poder aproveitar a oportunidade, você faz caixa para ter uma certa segurança e tudo mais, e querendo ou não, essas baixas de salário, essas demissões acabam acontecendo por causa disso. E a gente tem exemplos aqui no Brasil também. Semana passada, algumas grandes empresas, por exemplo, a Rock Content foi a primeira a dispensar uma galera, fazer uma demissão. Foi só sair a notícia da Rock Content que outras começaram a fazer também. Não significa que elas fizeram por influência da demissão da que a Rock Content fez, mas sim porque talvez estavam esperando a repercussão que o mercado ia ter em cima daquela decisão, né? E aí fica também, né, eu acho que a dica pro empreendedor, empresário, analisar o que de fato está por trás dessas grandes decisões, né, que é o que você está explicando, né, mas pensar também, na minha realidade faz sentido algum tipo de ajuste, eu preciso fazer algum tipo de modificação na minha empresa para também me adequar a isso, que impacto o meu setor pode ter também esse ano e nos próximos anos, porque eu vejo muita gente se limitando a comentar, faz o L, ou alguma coisa assim, ou respondendo alguma questão política, como se, às vezes não tem nada a ver, né, uma empresa fora do país, ou é um outro contexto também, e as pessoas se limitam a isso. Então acho que é o momento da gente parar e analisar de fato para dentro da nossa empresa que medidas a gente pode aprender com elas, com essas outras empresas, o que a gente pode fazer, né? É isso aí, vamos fazer só um rapidinho aqui um merchan da AT Plus que tá com a gente aqui, a gente vai já pro nosso break. A gente não sabe, né, o que vai esperar de 2023 ainda, mas uma coisa nós temos certeza, que o cliente AT Plus vai navegar em velocidades nunca antes vistas aqui na cidade. Isso porque a AT Plus removeu os limites de velocidade de todos, aliás, de todos não, de uma parte dos seus planos ali de internet. Para quem quer ainda um plano de 500 mega, tá disponível também. Então não é mais só 200, 400 ou 600, é ilimitado mesmo. É muita velocidade com preços aí que fazem você economizar, porque os planos substituem seus custos com plataformas de streaming. Então tem plano com HBO Max, Paramount Plus, Watch PR, Deezer, enfim, tem uma variedade de conteúdo para você acessar. Vem pra T Plus, liga ou chama no WhatsApp 49 3018 2145. É isso aí, a gente vai fazer um break e já volta aí com o Pulso Empreendedor. Pulso Empreendedor de volta para o segundo bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje com Tite Mazui, cofundador da Hub2Us e mentor nas áreas de empreendedorismo, inovação, tecnologia. Antes a gente tem a dica financeira com o nosso parceiro Sicredi aí. Comece 2023 certo. Muita gente se associa no Sicredi ou se associa aí na cooperativa e não tem a noção dos serviços, produtos, daquilo que é oferecido. Vai lá, visita o Sicredi, senta um pouquinho e conversa, entende quais são as soluções, opções, serviços disponíveis, turbina o seu negócio aí com ideias simples que estão acessíveis e beneficiam o seu cliente, sua empresa. Então, liga lá no telefone 4932899800 ou visita uma agência mais perto de você. A gente volta pro nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre esse cenário 2023 aí, um pouquinho da visão do Tite, mas tem alguns pontos aí, Tite, que eu acho que a gente tem que levar bem a sério aí também, porque nem tudo que sai de notícia também a gente deve ignorar, né? E aí tem um ponto assim, o que a gente não pode ignorar nesse momento? Algumas coisas você já falou no primeiro bloco, mas acho que é importante a gente destacar o que não dá para ignorar nesse momento de 2023 para planejar o seu negócio de uma forma inteligente e estratégica. Acho que é algo até que não é tão novo em relação a notícias, mas é que o mercado está mudando e ele está mudando cada vez mais rápido. Então você não pode deixar de olhar para os padrões de comportamento das pessoas. Entender, e antes até eu quero comentar com aquilo que a gente já falou antes, além de tomar decisões inteligentes, é tentar fazer perguntas inteligentes. Então, em cima daquilo que você está consumindo, fazer uma pergunta
por que aquilo ali é útil pro teu negócio, o que tem a ver com o teu negócio, o que tu consegue tirar em relação ao teu negócio, à tua vivência daquilo ali. Vocês comentaram antes ali de tá saindo muitas notícias de leis e coisa e tal, mas o pessoal geralmente lê a manchete, lê o título ali, lê o clickbait que tá programado para te chamar a atenção. Verdade. Mas não entende o que tá por trás daquilo ali e acaba criando um senso crítico em cima de algo que não é verdade. Então, por mais que às vezes seja um veículo confiável, a gente tem que consumir aquele conteúdo sempre fazendo a pergunta, né? Por que isso é importante para o meu negócio? O que eu consigo fazer com relação a isso? E até posso dar um exemplo, né? Ainda mais que a gente falou de leis, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás tinha uma lei que os carros iam ter que mudar o extintor de incêndio, ia ter que ter todo mundo obrigatório e tudo mais. O que muitos empresários da área, dessa área de prevenção de incêndio fizeram? Foram lá, fizeram estoques enormes disso e de repente caiu a lei e os caras estavam com o estoque feito já. Não tinha o que fazer naquele momento. Você entendeu que foi um risco, uma decisão que cada um tomou, a lei estava colocada e de repente ela caiu do nada e o pessoal já estava feito o estoque. Naquela situação não tinha o que fazer, tem que pensar então o que vai fazer para resolver. Por isso que precisa fazer, consumir sim, né? Consumir, entender o que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, independente da empresa, porque isso mexe com o dinheiro que a gente pega no banco, se precisar, mexe com o comportamento que o cliente vai ter, se ele vai segurar o dinheiro dele também ou não. Então, por isso que é importante fazer boas perguntas em cima daquilo que se consome. Ô Tite, você falou desse caso dos extintores, achei legal, porque uma coisa que eu tô lendo um livro, né? Acho que eu comentei que eu tô lendo a Doses Homeopáticas, então acho que lá em julho desse ano eu vou dizer que tô lendo um livro. Mas desde o início da temporada passada você tá lendo esse livro. E esse livro fala lá sobre a postura de tomar risco, né? A coragem de tomar risco, que é o que coloca as pessoas frente a grandes oportunidades. No caso do livro fala sobre riqueza, sobre ganhar dinheiro mesmo. Então fala que para você ganhar dinheiro você precisa aprender a tomar riscos calculados, né? Mas uma das habilidades, além de tomar risco, é enxergar a oportunidade. E aí, tipo assim, será que a pessoa essas empresas, né, esses empresários que compraram estoques de extintores não se anteciparam ao movimento? E aí aproveitaram a oportunidade, ou seja, eles agiram da forma correta, mas o que na tua opinião eles talvez poderiam ter feito para evitar correr um risco tão grande assim nesse caso? Ali naquele momento eu acredito que, como a lei caiu abruptamente, não tinha muito o que fazer. Todo mundo preparou os estoques, né? O que poderia ter feito talvez era ter um estoque mais on demand, ou seja, ao invés de o cara ter o estoque ali físico dele mesmo, ele ter o estoque dentro de um fornecedor. Fazer contratos, algo confiável, tal. Algo que fosse entregue rápido. Então o risco não seria tanto dele, seria um risco diluído com o fornecedor, entende? Entendi. Então você terceiriza, entre aspas, o teu estoque com o teu fornecedor, mas tem que ser algo bem confiável, porque também, vamos supor, se a lei não caísse naquele momento e o cara não tivesse estoque, ele ia deixar de ganhar dinheiro e os concorrentes iam ganhar. É isso, né? que eu quis trazer, porque às vezes, tipo assim, a gente não tá aqui julgando, né, quem faz esse tipo de coisa, porque é uma oportunidade realmente. Às vezes a pessoa tinha um dinheiro em caixa lá, tava esperando uma oportunidade para investir no negócio, para crescer, para contratar, para movimentar a economia, e aí por uma questão dessa foi uma fatalidade, acho que dá para dizer. Eu tenho uma visão, na verdade, que quando você depende de uma decisão do governo, quando a oportunidade ela vem de uma decisão do governo, perigoso, ela né? é uma ameaça ao mesmo tempo, porque é justamente o que o Tite falou. Então, se depende de uma mudança de legislação, você está apostando naquilo, numa decisão que é política, que é do legislativo, eu acho muito perigoso, né? Então, eu acho mais interessante quando a gente faz a análise SWOT, né? A gente normalmente coloca assim, mudanças na legislação lá nas ameaças, né? Isso, ameaças externas. Ameaças externas, então fatores externos. Então, eu acho muito perigoso, né, essa decisão. Mas eu acho que aí tem um ponto também que às vezes acaba ajudando e também pode atrapalhar o empreendedor, que é a intuição. Porque não tem como a gente descartar a intuição do empreendedor na hora de fazer os negócios. Como fazer isso olhando ao mesmo tempo para os números da empresa, da economia? Perfeito, até a gente pode fazer um paralelo, né?
com modinhas que acontecem. Vamos pegar aqueles spin, né? Eu nunca tive, né? Mas aqueles spin que tem rolamento. Ah, aquele peão moderno. Isso, é o peão moderno. Onde você segura no dedo assim, dá um tapinha e fica girando. No meu tempo era uma cordinha que serve pra e jogar. Ele serve pra vários lados. Não brincar com aquilo lá. Mas vamos pegar essa modinha dos spins que tiveram, né? Pense que por um tempo eles tiveram em alta na moda. Toda criançada queria ter, até os adultos queriam ter um spin desse. E agora, você vê spin por aí? Não vê, né? Então era uma modinha, era algo passageiro. Mas teve gente que fez estoque disso. Nós tínhamos um aqui em cima. Olha aí, ó. É mesmo? Olha aí, cara. Foi assim. Não, e o legal é que não tá mais e ninguém percebeu que não tá mais. Faz uns 3 meses que saiu daqui. Pois é, você entende que é algo que atinge um pico de consumo e de repente acaba. Então teve muita gente que aproveitou, tirou dinheiro daquilo ali, mas você tem que ficar observando como é que tá o mercado, quando as vendas estão baixando ou não, por exemplo, daí olhando para os números, né, da empresa, do negócio ali. É claro que aqui eu tô falando de algo muito simples, sim, mas é só fazer um paralelo com o seu negócio, entender como é que tá a demanda disso, tá começando a baixar, não tá, vai aumentar e você tomar cuidado disso. Então, para tomar as decisões, e quando a gente fala em intuição, eu acho que tá muito ligado também à essência do negócio. Se você não conhecer a essência do teu negócio, a cultura que tá ali no teu time, né? Saber o porquê você faz o que você faz. Saber, e aqui uma dica até de pergunta, né? Se faça essas perguntas. Por que você faz o que você faz no negócio? Tente responder isso com a tua equipe, tente responder isso com os teus sócios. Por que a gente faz o que a gente faz na empresa? Outra pergunta interessante, o que a gente entrega? Qual o problema que a gente resolve do cliente? Essa é uma outra pergunta. Às vezes as pessoas têm na ponta da língua, mas nem tanto. Entra um pouquinho mais profundo. E para olhar para fora, qual que é a necessidade do meu cliente agora? Fazendo essas 3 perguntinhas, você entra numa fase de reflexão para entender a essência básica do teu negócio e aí tomar as decisões com base na tua essência. Ninguém vai sair aí tomando sua decisão só com base naquilo que está fora. Você tem que tomar com base, o risco é teu. Não é das pessoas que estão falando lá e que a gente nem sabe muitas vezes qual que é a vivência delas. O risco é teu. Então, para isso, essa essência é importante para as tomadas de decisões. Ô Tite, mas dá para aproveitar você comentou assim dessas trades, digamos assim, né? Dessas coisas que vêm, tem um ciclo muito curto ali na economia, fazem muita gente ganhar dinheiro e depois elas desaparecem, né? Foi o caso da Spin ali. Enfim, na tua opinião, o empreendedor deve estar atento a esses movimentos para aproveitar, mesmo que por um ciclo curto, para fazer uma economia, para movimentar ali um estoque de alguma coisa e aí fazer isso de uma forma calculada, ou é melhor fugir desse tipo de oportunidade? Cara, eu gosto muito de uma teoria que o Simon Sinek fala, que é do jogo infinito. Por que a Apple tem tanto dinheiro, tem tanto caixa assim e muitas vezes passa por essas crises? A Apple não está preocupada com o ano que vem. A Apple, quando fez as coisas que fez, ela fez para mudar o mercado, ela fez para mudar algo a longo prazo, para estar jogando o jogo que não termina. E as pessoas às vezes ficam olhando pontualmente ou afogadas, e a gente tem que tomar cuidado. E aqui, como empreendedor, como todos nós que somos empreendedores, empresários e tudo mais, a gente muitas vezes fica afogado no dia a dia e a gente não consegue olhar para frente. Você imagina, e até é ruim de falar sobre isso, mas você imagina um empresário que era dono de locadora há alguns anos atrás. A gente não tá falando de muitos anos, né? A gente tá falando aqui de 5, 15, não passa 20. De 10 anos, na verdade, né? 5? Eu acho que sim. Então tá bom. A existência das últimas, beleza, né? Beleza, então. Mas pega um empresário que tava ali só no seu dia a dia, pensando só internamente na locadora e não olhou para fora, para ver quais eram as tendências, quais eram os comportamentos de mercado. Algo que a Netflix não entrou para jogar um jogo de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ela entrou para jogar um jogo infinito. Sim. Assim como tem os vários concorrentes dela agora. E agora ela vai ter que tomar atitudes. Tendo que se reinventar de novo, inclusive, né? Tá produzindo muito conteúdo, inclusive, né? Ela tá desenvolvendo justamente porque o jogo tá acontecendo, os concorrentes também fizeram, né, um movimento em reação a tudo isso, né? Mas eu acho que tem alguns pontos importantes aqui pra gente comentar hoje também. E tem uma coisa que eu vejo no início de ano, Vini, não sei se você também
percebeu isso, o pessoal faz aquelas famosas listas, né? As metas. Eu fiz, cara. Você fez? Eu sempre tive desejos para aquele ano, mas pela primeira vez eu sentei e até eu compartilhei com a Lari. A Lari tá aqui hoje, pra quem não sabe. Vocês minha não estão esposa vendo, tá acompanhando a esposa aqui, do né? Vini tá aqui acompanhando as tecnologias. Ela hoje é a nossa cinegrafista aqui conosco, né? E dessa vez eu escrevi as metas que eu queria dentro do meu negócio. Metas pessoais de projetos individuais meus, metas com a Lari, metas com o meu filho Joaquim, enfim, coloquei lá, acho que tem umas 12 metas que eu tenho. Talvez seja difícil de alcançar todas elas, mas eu quero primeiro fazer o exercício de criar essas metas, sabe? E aí a pergunta é assim, ó, como trabalhar isso de uma forma inteligente? Porque ao mesmo tempo eu vejo alguns autores falando sobre aquela visão assim de você criar um objetivo smart, um objetivo que realmente faz sentido para você e ir em busca daquele objetivo. E se você conseguir isso nesse ano, tá muito bom. Porque muitas tem até uns memes, né, na internet, né? A pessoa faz aquela lista, no outro ano ela repete a lista, né? E aí vem saúde, vem empresa, vem família. E no outro ano ela repete a lista de novo. Vamos pro mundo empresarial, né? Vamos pra parte dos negócios. Como fazer com que essas listas sejam efetivas também e como estabelecer as metas de uma forma que seja equilibrada entre o que é real e o que é atingível, né? Perfeito. Eu acredito pelo círculo de pessoas que a gente anda, pelos empresários e tudo mais, tem muita gente que inclusive deixou de fazer os seus planejamentos. Porque já fez tantos planejamentos ao longo da vida, ao longo da carreira empreendedora, que viu que não conseguia tirar do papel, que acabou deixando de fazer essa questão do planejamento, por incrível que pareça, né? Tem muita gente que às vezes até faz um planejamento, esboça na sua cabeça e nem tira de lá para as outras pessoas também saberem, né? Então, confesso que para fazer um planejamento é algo fácil. O papel aceita tudo. Verdade. A diferença está na execução, na verdade. E aqui eu acredito que o que é mais válido nessa questão de fazer um planejamento é olhar para dentro do negócio e não fazer isso sozinho. Compartilhar isso com pessoas. Mas eu empreendo sozinho praticamente. Eu praticamente toco a minha empresa sozinho. Vamos pegar um autônomo ou alguém que tem uma pequena empresa. Então tente compartilhar com um conselheiro, com um mentor, com alguém de fora, com uma visão diferente. Porque como a diferença está na execução, precisa ter alguém, entre aspas, que te cobre moralmente executar aquilo ali, se é a tua vontade. Mas, basicamente, né, preciso fazer um planejamento. Como que eu faço? Eu preciso entender o que eu quero. Eu preciso saber qual estratégia que eu vou seguir. Eu quero aumentar o lucro esse ano? Eu quero ganhar mercado no ano de 2023? Ou eu quero melhorar a eficiência da minha empresa? Eu acredito que tendo poucos, mas tendo uma clareza daqueles objetivos e transformando essas estratégias, que é o que? Nos comos bem feito e conseguir executar, é que é chave. Resumindo, é isso. Não tem isso aí. Depois eu quero fazer um comentário no próximo bloco sobre o livro do Sun Tzu que eu tô lendo, A Arte da Guerra. Muita gente já deve ter lido, é conhecido, né? Mas eu acho que faz sentido pro que você falou. Eu vou complementar no terceiro bloco, a gente continua o bate-papo. Tem dica antes, né? Tem uma dica bem interessante, né? O fim do ano já chegou, já passou, agora a gente já iniciou 2023 e talvez você é aquele empreendedor, né? Aquele empresário que nem conseguiu tirar, sei lá, 2 dias para você descansar, para você poder passar a virada de ano com a família, porque você tava lá estressado, cheio de coisa para fazer e sobrecarregado. Bem, a BeMind, que é parceira aqui do Pulso, tem soluções que vão fazer você atuar de forma estratégica na empresa, tirando você do operacional, né? E eles vão cuidar da sua área contábil, da sua área administrativa e vão tirar de você aquelas rotinas que tomam bastante tempo e que fazem você nem conseguir nem descansar. Então, ficou interessado? Chama a BeMind aí no WhatsApp 4999370001 ou também no Instagram @BeMind Soluções. É isso aí, a gente vai fazer um break e já volta com o Pulso. Estamos de volta com a coluna Pulso Empreendedor para o terceiro bloco com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje conversando com Tite Mazui, cofundador da startup Hub2Us e também mentor nas áreas de empreendedorismo, inovação e tecnologia. Além de vários outros trabalhos voluntários que a gente citou ali no início do programa, mas o currículo do garoto é extenso aí. Você também pode acompanhar a gente, se você perdeu o programa, depois você acompanha no YouTube, acompanha nas outras plataformas aí, que você vai poder revisar o programa também, né? Às vezes a pessoa ligou o radinho agora, quer entender o contexto do programa, vai no Spotify, no YouTube, Deezer, enfim, todas as plataformas a gente está disponível
e também em vídeo agora, né? Pra pessoa poder apreciar aí a nossa beleza. Não é grande vantagem, eu acho que o áudio ali tava melhor, mas tudo bem. Vambora. Vamos lá, a gente tem um destaque do Pulse que é bem legal aí, o CEO da Disney convoca seus funcionários para retornar ao formato presencial, né? Olha só, cara, o pessoal tá na contramão aí do que se esperava, né? Quando bombou ali a pandemia, o home office, e a partir de março agora desse ano de 2023, serão 4 dias por semana, Mário? Isso aí, os funcionários vão ter que voltar ao formato presencial 4 dias por semana, e segundo Bob Iger, que é o CEO, a inovação e a criatividade, elas precisam dessa capacidade de se conectar, de observar e de criar fisicamente juntos, né? O Elon Musk também, outros presidentes, CEOs aí de grandes empresas também fizeram esse mesmo movimento de voltar ao formato presencial. Eu ainda vejo muita gente falando meio naquele o híbrido? No híbrido, né? Falando, não, mas agora é tudo digital, né? Agora tá todo mundo no híbrido, e na verdade existem algumas divergências de opinião. Queria ouvir também um pouquinho do que vocês pensam sobre isso. Até porque tem, por exemplo, a metodologia Design Thinking. Não sei se vocês já participaram de algum workshop, já participou, né, Tite? Acho que foi com a Guta junto, a gente fez, né? Não, eu fiz outros. Tá, beleza. Fiz outros 2. Mas enfim, até a Guta já esteve conosco aqui no Pulso conversando também, mas é uma metodologia de muita criatividade. Você sai do digital, você pega Lego, lápis, caneta, papel, enfim, tu vai muito pro físico e surgem excelentes ideias quando você faz uma metodologia dessa, sabe? Então eu acho que o híbrido realmente funciona, e aí o que eu tô percebendo é que essas empresas que talvez tenham estrutura de tecnologia, de processos, elas estão apostando no híbrido, mas tendo agendas, tu pode trabalhar de casa, tu tem as entregas para fazer, mas na quarta-feira às 4 da tarde a gente tem uma reunião aqui na empresa pra gente falar sobre tal tema, pra discutir tal assunto. Eu acho que o pessoal tá fazendo dessa forma, tem funcionado pelo que eu tenho esse da Disney notado. Me chamou a atenção porque 4 dias por semana é bastante pra estar presencial, né? Eu acho que o que eles estão pensando é nessa coisa de criatividade, né? De botar a mão na massa junto. E o fato de você sair também do teu ambiente, né? Da casa ali, só o fato às vezes de pegar um transporte, sair na rua, você começa a ter ideias, você começa a ver coisas. Eu pelo menos acho que isso enriquece, né, as ideias das pessoas. Mas acho que é um cuidado a ser tomado, porque a gente viu assim, por exemplo, na nossa empresa de arquitetura ali, né, engenharia, construção civil, a gente percebeu um movimento de ir pro híbrido, né, de trabalhar naquele formato, depois só totalmente remoto, né, naquele momento que a pandemia exigiu, daí a gente retornou pro híbrido e agora tá praticamente o pessoal todo presencial. É muito difícil a gente resolver coisas no híbrido, é mais com o cliente, algumas reuniões que você consegue resolver, mas o pessoal prefere nesse ambiente de criatividade. Então me chamou a atenção isso, porque talvez algumas empresas funcionem melhor mesmo no formato presencial e algumas pessoas vão indo muito para a tendência e às vezes podem estar perdendo algo sobre a cultura da empresa, algo sobre criatividade. Agora eu acredito que tem segmentos de mercado que dá plenamente para atuar, inclusive totalmente no digital ali, né? A gente pode até pegar esse destaque e fazer um paralelo seguinte, né? Antes da pandemia já era uma tendência o trabalho remoto. Simplesmente isso é fato, já era uma tendência. A pandemia veio e acelerou, popularizou as coisas. O pessoal teve que obrigatoriamente se acostumar com esse tipo de coisa. Nada mais do que normal de voltar e tentar entender qual que é o melhor modelo. Exato. Voltar ao modelo totalmente presencial, 100% presencial, é uma decisão, é uma decisão da empresa, é uma decisão que os líderes vão fazer em relação à empresa. Vão perder funcionários por causa disso? Com certeza. Vão ganhar funcionários, outros que querem trabalhar no presencial porque é assim que eles funcionam melhor? Vão também, entendeu? Então é assim que o mercado funciona. Por isso que é importante fazer a pergunta para o seu negócio, para a realidade do seu negócio. Perfeito. E se não quiser perder uma pessoa que é importante e que só quer trabalhar de uma forma híbrida ou remota, que tenha mais flexibilidade, esse é o novo mundo e tem que se adaptar para isso. Tem espaço para todo mundo, né? A gente tem uma dica de investimento rapidinho aqui com a Nipur também. Você começou 2023 e desenhou, por acaso, suas metas e objetivos? Eu desenhei lá, inclusive coloquei lá os investimentos, quanto que eu pretendo ter até o final do ano, né? Algo atingível também. Legal, se for mais eu não vou reclamar, mas vamos dentro daquilo que eu coloquei, tá bom já. Tem muita gente que desenhou meta, objetivo no passado e aí agora reagiu ao mercado e desfez tudo. Desfez os seus planos, desfez o seu trabalho, né? O susto, né? E eu acho que um erro comum é planejar pensando nos outros, né? Você precisa parar para olhar isso com os especialistas, né? Qual é o teu objetivo? O que você busca com os teus investimentos, né? Então vai lá na Nipur Finance, a casa do investidor lagiano, na rua Fernanda Taide, número 70, no bairro Sagrado. Conversa sobre os seus planos, conheça as opções de investimento e monte uma estratégia, né? Eu acho que esse que é o ponto. É médio prazo, é longo
longo prazo, qual é o teu perfil, o que você quer com isso, quanto que você vai aportar ou não, você não quer aportar, quer só manter os teus investimentos, qual é o teu momento de vida, da família, da empresa. Acho que tem que considerar tudo isso. E aquele movimento basicão, né, de simplesmente fazer o que os outros estão fazendo é muito perigoso, né? Você pode ficar estável de repente, se sentir seguro, mas você também pode estar perdendo grandes oportunidades. Chama Nipur aí no 49999568641. Voltando pro nosso bate-papo, eu falei ali no final do segundo bloco que eu ia citar, né, o Arte da Guerra, livro do Sun Tzu ali, sobre alguns insights que eu tive ali. Acho que a gente pode conectar com o programa. E eu queria trazer um exemplo, assim, quando o Tite estava falando, né, sobre estratégia e algumas visões, a gente tem um momento hoje, por exemplo, que a maioria das empresas está pensando em enxugar a equipe, enxugar despesas, e perfeito. Como o Tite falou, é um momento mesmo para se pensar nisso. A gente tem inflação alta, né? Tem um cenário econômico mundial aí perigoso, né? A gente tem a volatilidade de alguns ativos aí, então o pessoal tem que estar atento mesmo, tá correto isso. Mas aí vamos lá. De repente eu vou pegar empresas de delivery de pizza, sei lá, um exemplo hipotético. Daí tá todo mundo cortando investimento, segurando tudo e de repente até diminuindo um pouco a sua capacidade de entrega, de produção. Aí vai lá um empresário de repente nesse momento e ele olhando o concorrente, né, que seria o inimigo, né? Eu não gosto da visão do inimigo, mas olhando o concorrente, olhando o território e nas mesmas condições que todo mundo está operando, ele resolve fazer uma estratégia. Ele não toma dinheiro no banco, ele não faz nenhuma ação maluca. Ele simplesmente olha para o cliente e começa a ver o que o cliente mais quer sobre pizza na região que ele atua. E aí ele resolver aquele problema do cliente, focar naquilo ali. Vamos supor que seja tempo de entrega. E aí ele entrega a mais rápida, mantendo a qualidade, sem mudar a equipe, só mudando alguns processos e a estratégia, né? E aí quando eu li o livro ali, me veio muito isso à mente, né? Porque o campo de batalha tá aí, o mercado tá aí, né? A gente tem que se conhecer, que é o autoconhecimento, conhecer a tua equipe, conhecer o teu time, o teu exército ali, né? Mas eu acho que dá para bolar boas estratégias nesse território de uma forma inteligente, aproveitando o momento e aproveitando também os recuos dos inimigos, né? Ou, como eu disse, né? Eu não vejo os concorrentes como inimigos. Estou fazendo uma analogia às palavras do livro, né? Que é um livro de arte de guerra. Então ele trata dos aspectos militares, né? Mas eu queria também ouvir um pouquinho o Tite, Vini, como que vocês enxergam essa visão de estratégia frente a essas condicionantes do momento? Perfeito, a gente falou no início ali sobre as tendências, de olhar para fora, por exemplo, as notícias, o que tá rolando, o comportamento das pessoas e tudo mais. A gente falou também sobre ter estratégia, sobre conhecer a essência da empresa, né, da equipe, da cultura, o que se quer, o que se quer alcançar, né? Definidas essas estratégias, a gente tem que ir pro como. E aí o como, vamos pegar esse exemplo que o Malik tá falando, né? Não sei se ficou inteligível, né? Mas sim, mas vamos pegar esse exemplo e vamos nos colocar na pele do consumidor. Olha que triste que é você ligar ou pedir pelo aplicativo uma pizza, por exemplo. É triste mesmo. E demorar 2-3 horas num feriado, que a demanda tá alta e tudo mais, né? Uhum. Cara, dificilmente se tu tiver uma experiência ruim com aquilo ali, você vai voltar a adquirir daquele lugar, ou você vai pensar 2 vezes, porque o mercado tá cheio de concorrentes, tá cheio de opções por aí. E porque você não é mais obrigado a sempre consumir do mesmo lugar. As pessoas têm liberdade de escolha e elas querem facilidade. Então, como pensar e olhar para o cliente com aquilo que tu quer entregar? Então, ouvir o cliente, extrair quais são as principais necessidades que o teu cliente, que o teu público quer, e você agir em cima daquilo ali. Nem sempre precisa de dinheiro, como o Malik falou. Você pode testar algumas coisas e tentar entender como que eu quero entregar o que eu entrego, porque antes eu pensei o que eu entrego. Eu posso pensar agora como que eu quero entregar e qual a experiência que eu quero que os meus clientes tenham. E aí faz toda a diferença, porque às vezes você faz uma mudança na equipe, uma mudança de lugares e não necessariamente contratando ou demitindo, né? Você faz uma dança das cadeiras ali, faz um ajuste e tudo mais, faz um combinado com a equipe para fazer um teste, e você vai perceber se aquele teste funciona ou não. É isso que geralmente as startups fazem. Como elas geralmente não têm dinheiro no início, elas testam rápido aquilo ali, testam barato aquilo ali, e conforme vai dando certo, elas vão adaptando e vão aumentando a aposta em cima daquela atitude. Ô Tite, e
falando em exemplo e como, que é uma palavra que você citou várias vezes, né? O que, beleza, mas o como você vai fazer é que é o difícil. Tu consegue citar pra gente, vamos pegar o caso da pizzaria, mas eu acho que esse exemplo pode servir para vários outros tipos de negócio também. Como que eu posso me aproximar do cliente para entender no detalhe o que faz diferença para ele? Técnica, enfim, plataforma, ferramenta, como que eu posso partir para ação e escutar de fato o meu cliente? O que você recomendaria para um dono de uma pizzaria, por exemplo? Cara, uma bela e boa conversa com alguns clientes, mas uma conversa estruturada. Perfeito. Eu fazer a conversa com o Vinícius e tentar fazer a mesma conversa com o Malik e tentar fazer a mesma conversa com a Lari. Nas mesmas condições, digamos assim, né? Tem que sair um pouco do óbvio, né? Aquela coisa do dar um tapinha nas costas. E aí, tudo bem? Tudo certo? Bem atendido? Boa cara, pizza, às vezes fica, né? não, tá. Gostou da pizza? Tu gostou da pizza? Sim ou não? Não faz pergunta fechada de sim ou não. Pergunta o que tu espera. Ou o que tu tava esperando quando tu pediu a pizza? O que tu espera quando tu pede a pizza? É uma pergunta aberta. A pessoa não consegue responder sim ou não. Ela entre aspas, ela é obrigada a responder mais profundo, né? Ela vai falar melhor. Vai colocar pelo menos umas 2 ou 3 palavras-chave ali que podem direcionar um pouquinho, né, a tua tomada de decisão. E eu falei ali na conversa porque eu acredito que é a melhor forma. A gente se relacionar com as pessoas, perguntar, realmente fazer perguntas inteligentes, como a gente falou no início, para os nossos clientes. Mas nada impede de você ter um canal de feedback aberto a todo momento, algo eletrônico que aconteça e tudo mais a todo momento, só que de novo, é fácil você receber esse tipo de coisa e não fazer nada. A diferença tá na execução, na verdade, é você receber um feedback, os bons e os ruins, para entender os bons, o que tá dando certo, por que ele deu essa resposta aqui, o que eu posso fazer para ampliar, para mais pessoas terem esse tipo de experiência, e aquilo que deu ruim, beleza, como é que eu faço para resolver isso aqui? Perfeito. E às vezes fica atolado no dia a dia e não faz nenhum nem outro. Esse é o problema, sabe? Normalmente os feedbacks bons a gente leva lá para a área comercial e marketing para ajudar a melhorar a proposta de venda e, enfim, né, os argumentos ali comerciais. Não, porque de acordo com todos os meus clientes, eu sou o cara que entrega a pizza mais rápido. A minha pizza de 4 queijos é a melhor da cidade, enfim. Então esses feedbacks positivos vão ajudar muito na área comercial, marketing e de fazer com que você consiga se diferenciar. O que é diferente em relação aos concorrentes. E os feedbacks de melhoria, eles vão lá para produto, processo e para toda aquela questão interna que envolve a cadeia de produção mesmo de um produto ou de um serviço, né? E a gente tem que ter o pé no chão também no seguinte: o cliente, ele tá com a gente até o momento que a gente tá entregando algo para ele, algo de valor para ele. A gente não pode ser iludido de pensar, não, o cliente tá sempre comigo, o cliente é meu parceirão aqui, né? O cliente faz parte aqui. Cara, o cliente tá contigo enquanto você tá entregando valor para ele. Por isso que você precisa olhar para ele, que é para quem você entrega valor, para entender o que ele quer, o que ele tá buscando. E talvez ele não vai te dizer de cara o que ele quer. Você vai ter que ler as entrelinhas. Por isso que precisa ser algo estruturado. E o último ponto, só para fechar, te complementando, que eu acho que é importante, é que tem que entender também se aquele cliente é o cliente que é o melhor cliente pro teu negócio, né? Se é o perfil de cliente ideal também. Tem esse outro ponto, mas deixar isso para um outro programa daí. Eu queria só que você falasse um pouco, Tite, sobre as pessoas aí olhando uma visão dentro da equipe. A gente só tem mais um minutinho aqui para encerrar, então se você puder ser breve, mas aí vai lá o empreendedor, faz os desenhos, conversa com o cliente e aí chega para a equipe, vamos fazer uma mudança, e às vezes a equipe não concorda ou não acompanhou aquilo também. Então acho que qual a importância também da gente olhar para as pessoas que trabalham, que estão juntas no negócio, né? Eu acredito piamente que as coisas só funcionam trabalhando colaborativamente, certo? Você não tem todas as respostas. Você não tem todas as respostas, e o empreendedor muitas vezes tenta fazer tudo sozinho, porque o risco é dele, a responsabilidade muitas vezes é dele. Só que tem que tentar trazer a equipe mostrando que, cara, se a empresa não for bem, a equipe não vai bem. Então tem que tentar trazer a equipe para essas construções. E volto a dizer, se você não tem todas as respostas, busca ajuda fora, né? Muitas vezes a gente quer ser o super-homem de querer resolver tudo, e na verdade a gente não precisa resolver tudo. Se eu não tô especialista em finanças, busca então o WebMind para fazer as minhas finanças ou trocar uma ideia, né? Se eu não sei fazer o investimento correto para minha empresa, eu busco um outro parceiro para fazer o investimento da minha empresa. Então eu acredito nisso, é contar com as pessoas, a decisão vai ser tua, mas contar com a visão de outras pessoas. Muito legal. Tite, muito obrigado pela participação aqui, muito legal o bate-papo de hoje, e aí eu quero... Olha o despertador aqui tocando. Nós estamos horas de acordar. Passa rápido, né? A gente botou aqui 5 minutos para acabar o programa, despertou ao vivo aqui. Mas vamos lá. Tite, eu queria que você deixasse aí as considerações finais aí, claro, nosso agradecimento aqui do Pulso, meu e do Vini,
por você sempre estar conosco aí, parceiro, e acima de tudo por estar construindo com tantas pessoas essa visão legal que você tem do mundo dos negócios, do empreendedorismo. Então, obrigado, e fica um espacinho para você. Pessoal, eu que agradeço o convite de vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, são meus amigos, né? Exatamente. Eu deixo um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente, que tá assistindo a gente de alguma forma, e dizer que as coisas que eu falei aqui são as coisas que eu tento viver. Então, como eu tô falando de algo colaborativo, se alguém quiser trocar alguma ideia, quiser fazer alguma troca de experiências e tudo mais, é o que a gente gosta de fazer. Então, procura a gente aí e não deixa de consumir esses conteúdos bons como o Pulso produz aqui para tá se alimentando. Tite, pra galera conectar contigo, qual que é o melhor canal aí pra te seguir, enfim, mandar uma mensagem pra você, discordar do que você falou, concordar? Boa, eu tô fora das redes sociais, como eu falei ali, mas como pessoa física, dentro da empresa tem lá o @hub2us, que encontra lá no LinkedIn, no Instagram, para as pessoas poderem, manda um direct lá que eu sempre respondo, a gente tá sempre à disposição para ajudar o pessoal. Muito Perfeito. Legal, um abraço pro Dudu também, da Hub2us lá, né, grande parceiro, Eduardo Broering aí também. Quero convidar aqui a Lari. Ô Lari, vem aqui só pro pessoal te conhecer, a gente te citou, não é justo que eles não te conheçam por vídeo, né? Quem tá no rádio não tá entendendo, mas nós estamos gravando aqui também, o programa de hoje vai em vídeo também. Essa é a Lari, esposa do Vini. Nossa cinegrafista aí agora. É, cinegrafista. Achei serviço pra patroa agora. Cinegrafista não amadora. É verdade, você é profissional, então. Profissional, isso aí, galera. Obrigado. Valeu, gente, boa semana pra todo mundo. Tite, muito obrigado. Semana que vem tem mais Pulso, cola com a gente, segue aí, manda comentário, enfim, a gente tá à disposição. Agradecimento ao Orion Parque Tecnológico, Wind Digital, e segue a gente então nas redes sociais e no YouTube. Valeu. Na próxima segunda tem mais Pulso Empreendedor com o patrocínio de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance.